Olá pessoal, nós vimos em uma aula como se divide um segmento ao meio. Na verdade, se eu sei dividir ao meio, eu também posso obter outras partes cujo denominador seja a base seja um múltiplo de 2. Por exemplo, a metade da metade é a quarta parte, estou dividindo por 4. E a metade da quarta parte, a oitava parte. E a metade da oitava parte, a 16ª parte. E assim sucessivamente. Então, eu vou criar aqui uma reta suporte. Vamos criar uma reta suporte. E nessa reta eu vou localizar 2 pontos. Criar aleatoriamente um segmento que eu vou chamar de A, B. Vamos destacar aqui a medida do segmento. Está bem destacado, A e B, ok? Bom, eu quero produzir um trabalho aqui de construção de forma que se obtenha a metade, a quarta parte, a oitava parte, porque na verdade são uma repetição de uma mesma construção. Primeiro, nós vamos transportar o segmento AB. Então vou marcar aqui um ponto inicial para que eu faça o transporte. Utilizando o compasso, eu coloco a ponta seca ou na extremidade A, ou na extremidade B, ou na extremidade A ou na extremidade B, e faço a abertura do meu compasso de forma que ele tenha, a medida de A e B. Estou mostrando aqui para poder exemplificar, mas a minha medida fica melhor de fazer assim. Ok? Cá está, ó. Abertura do meu compasso pegando a medida. Ó. Então eu vou transportar a medida do segmento AB para cá. Para destacar um pouco, eu vou colocar a minha medida transportada aqui de vermelho. Então essa medida vermelha foi a minha medida transportada. Aqui eu vou realizar as operações. Primeiro eu vou dividir o segmento AB. Deixa eu indicar aqui os meus passos de construção, tá bom? Vou chamar aqui de 1, aqui de 2. São passos de construção. Então eu vou botar a ponta seca aqui sobre 1 e vou deixar aqui uma abertura passando um pouquinho da metade. A metade supostamente é por nessa região. Então eu vou colocar passando um pouquinho, como a gente já viu anteriormente, ok? Então eu vou fazer aqui um arco aqui acima, para baixo, com a mesma abertura, colocar a ponta seca no ponto 2, acima, abaixo, repito o processo, ok? Ó. Certo? Eu vou avivar um pouco mais, pode ser que não esteja visível. Aqui, cima e abaixo, aqui com a ponta seca no 2, em cima e embaixo, ok? Bom, eu construí aqui mais dois pontos que eu vou chamar de 3 e 4. Se eu unir, traçar aqui uma reta passando por 3 e 4, essa reta será uma mediatriz, a mediatriz que vai do ponto 1 e 2 aqui de construção. Então essa medida de 1 até 2, então, se eu tiver esse ponto aqui que eu vou chamar de 5, ponto 5 de construção, de 1 a 5 e de 5 até 2 na construção são congruentes. Eu tenho já a metade do segmento AB original. Se eu quiser obter a quarta parte, bom, eu vou realizar o mesmo procedimento, só que dessa vez, ou eu posso construir aqui do 1 até o 5, ou do 5 até o 2, tanto faz.
Bom, eu vou adotar do 5 até o 2. Eu vou fechar um pouquinho mais a abertura do meu compasso, de forma que ele passe um pouquinho da metade, que ficaria mais ou menos nessa região aqui. Então, o mesmo procedimento. Vou fazer um arco aqui, com a mesma abertura, eu repito aqui embaixo, ó. Ok? Ponta seca no 2, ó. Mesma abertura permanece. Esse compasso aqui não é um compasso de precisão, é um compasso simples, desse que a gente adquire nesses kits mais baratos. O compasso de precisão, ele não perde a abertura, ele não escorrega com facilidade. Então eu construí mais 2 pontos que eu vou chamar aqui de 6 e 7. 6 e 7. E vou traçar a mediatriz equivalente aos pontos 5, 2. Outra mediatriz. Então, aqui eu vou chamar de ponto 8. Do 8 até o 2, esse segmento aqui, do 8 até o 2, certo? Ele já equivale à metade da metade, ou seja, já seria a quarta parte, equivalente ao segmento AB original. Se eu continuar a dividir agora do ponto de construção 8 até o ponto de construção 2 e tirar novamente a metade, eu vou pegar aqui o meu compasso, colocar, não compensa mais colocar passando um pouquinho da abertura, porque o compasso com essa disposição, com pouca abertura, ele tende a fechar ou perder a abertura. Então, como é muito pequena a minha operação, eu vou fazer a abertura todinha, do 8 até o 2, ó, posso fazer isso, não tem problema. E vou traçar aqui um arco em cima, embaixo da reta suporte, e com a mesma abertura, ó, arco em cima, embaixo. Assim eu tenho mais 2 pontos de construção, aqui e aqui, que eu vou chamar de 9 e 10. E agora eu vou ligar esses 2 pontos, traçar outra mediatriz. A mediatriz é relativa aos pontos 8 e 2. E bem aqui eu vou colocar o ponto 11. De forma que esse ponto 11 até o ponto 2 na minha construção, essa medida aqui seria 1/8. Então, se eu construir retas suportes aqui, vou construir aqui 3 retas suportes. Vou grafar aqui pontos apenas para minha organização e vou começar a transportar as medidas que eu obtive. Por exemplo, do 5 até o 2, transportado, eu vou ter um segmento, que já é um resultado de uma operação feita. Como é um resultado, eu vou grafar como sendo CD, de forma que esse segmento CD, ele é a metade do meu segmento AB. Se eu pegar do 8 até o 2, essa abertura do compasso, e fizer outro transporte aqui, vou transportar para minha outra reta de suporte, nós vamos ter esse segmento que eu vou destacar. Eu vou chamar de E e F, de forma que meu segmento E até F, ele será dado AB a quarta parte. Por fim, eu vou transportar
aqui usando o compasso do 11 até o 2, essa abertura. Vou pegar o ponto que eu... Observe que fica um pouco difícil fazer o transporte com a medida, mas a gente vai conseguir aqui. Deitar bastante o compasso que dá certo. Esse segmento que eu vou chamar de GH é tal que o GH ele será a oitava parte do segmento AB original. Eu poderia ainda continuar dividindo e obter a 16ª parte, a 32ª parte, mas se tornariam segmentos tão ínfimos que seria difícil até de dar a precisão do compasso, porque chegaria a um ponto que o segmento poderia ser inferior até à dimensão da ponta do meu compasso, que não tem tanta precisão. O interessante aqui é entender como funciona o processo, porque a gente vai estar inevitavelmente, por trabalhar com instrumentos que não tenham tanta precisão, cometendo algum tipo de erro. Então aqui está uma maneira de você fazer a divisão de segmentos em partes que são potências de base 2. A metade, a quarta parte, a oitava e assim sucessivamente. Ok? Oportunamente a gente vai aprender a dividir um segmento em outras partes que não são múltiplos de 2. Valeu pessoal, até mais.